sei de onde que eu parei, mas vamos continuar. Basicamente, o que a gente tem aqui nesse coração, que é importante a gente saber? Os tendões tendíneos, que são essas estruturas que vão segurar ali, como aqui é um ventrículo esquerdo, ou seja, sangue oxigenado, a gente vai ter a bicúspide, né? Ou mitral. E aí, esses cordões tendíneos, eles são prendidos no músculo papilar anterior, tá? Músculo papilar anterior prendem que? Cordões tendíneos. Os cordões tendíneos, eles movimentam o que? A mitral ou a bicúspide. E aí, o que é importante saber também é que a gente vai ter 4 câmeras, né? 2 átrios, 2 ventrículos, basicamente, um de cada lado. E a gente vai ter a chegada das veias cavas no átrio direito, enquanto a gente tem a chegada das veias pulmonares, tanto direita quanto esquerda, no átrio esquerdo. Tá, mas pra onde que cada ventrículo vai mandar sangue, então? A gente já vai ter um mandando pra aorta, que é o ventrículo esquerdo, e o outro vai mandar pro tronco pulmonar, que é o ventrículo direito. E aí a gente tem aqui, ó, o sulco interventricular anterior. Pra não esquecer, né, tem essa divisão ali entre os ventrículos. Ah, e tem a parte também aqui, ó, da artéria coronária esquerda. Tá, aí uma parte muito importante é entender como é que funciona o miocárdio, né, que é o músculo do coração, perdão. Aí a gente vai ter o pericárdio, que vai ser a parte mais externa, que vai ser quem? O epicárdio fibroso, que é o mais externo possível, e também a gente tem um outro fibroso e o cerroso. O cerroso, ele fica mais intimamente ali com o coração. Aí dentro dele a gente vai ter um pouco de líquido para fazer o quê? Evitar um certo atrito. É pouco líquido, não é muita coisa, tá? Tá, e aí aqui a gente vai ter a parte da lâmina visceral, né? Do pericárdio cerroso. A gente vai ter a parte parietal do epicárdio cerroso, ou seja, vai formar isso aqui, né? A parte visceral, justamente como em qualquer lugar que é visceral, sempre vai estar em contato com a víscera, e a parietal ela vai ficar um pouco mais distante. E a gente vai ter a fibrosa aqui no meio. E daí tem uma analogia que a gente faz pra entender mais ou menos como é que funciona. A gente vai ter a cavidade do pericárdio, vai enfiar o coração aqui dentro como se fosse um balão, e aí vai formar essa cobertura aqui, que é formada justamente pelo pericárdio, né? Enfiar o punho no balão. Daí, lembra que eu falei que é pouco líquido? Sim, mas existem disfunções que vão gerar um acúmulo de líquido. E aí, o que acontece? O coração, ele não consegue se expandir muito, o que vai gerar ali uma perda na capacidade de ejeção do sangue. Nesse caso aqui, ele não vai relaxar o suficiente e também não vai ejetar o suficiente, né? Porque ele não consegue receber muita coisa, tem excesso de líquido. Ele tem que fazer muita força também por conta do líquido ainda. Como é que funciona? Quais são os sinais e sintomas dessa porcaria ali? Estase jugular, que é basicamente o quê? O jugular é uma veia. Sim, é uma veia. E aí, como que uma veia vai pulsar? Não existe veia pulsar, né? Mas nesse caso aqui ela pulsa. Por isso que é um sintoma de que algo não está certo. E esse processo ele é chamado de tamponamento cardíaco, tá? Quando não consegue expandir o suficiente, quer dizer, injetar o suficiente de sangue ali por conta desse acúmulo de líquido acima do normal. A tríade de Beck, que é basicamente hipotensão arterial, pulso paradoxal e bulhas hiperfonéticas, ok? Aí a gente vai ter um relaxamento prejudicado, vamos ter a hipotensão arterial, que é justamente essa questão de não conseguir gerar uma força tão grande para ejetar a porcaria do sangue, quer dizer, porcaria não, é uma coisa maravilhosa. Aí diminui a quantidade de sangue ejetado pelo coração, vai ter o abafamento das bolhas cardíacas, tu não vai escutar o trem, e vai ver os estases jugulares ali. Aí, voltando aqui para a parte do miocárdio, vem a cava superior e inferior, enfim. Os fascículos, né? Fascículo de músculo superficial dos átrios,
essa parte aqui, né, dos átrios. Tem o fascículo profundo do ventrículo, que é por dentro, e tem os superficiais dos ventrículos. Aí, outra coisa é a diferença na espessura, né? Aqui a gente vai ter uma pressão de 4 a 5 vezes menor do que essa aqui que tem que ser feita. Aí, a gente tem o septo interventricular. Tem que pensar sempre que isso aqui vai ser o direito, porque ele recebe sangue desoxigenado. E aqui é o esquerdo, por conta de ser o contrário, né? Por dentro a gente vai ter o endocárdio, por fora vai ser o miocárdio especificamente, né? Isso aqui é o miocárdio no meio aqui. Aí o endocárdio ele fica dentro, né? Aqui seria endocárdio, miocárdio e pericárdio. Daí tem as lâminas do pericárdio, que pode ser a serosa visceral e a serosa parietal, e também o fibroso. Aqui a gente tem que saber que todos os anéis de tecido conjuntivo eles vão ser circundados, quer dizer, todos os anéis ali das válvulas serão circundados por tecido conjuntivo. A função disso é um papel estrutural e vai evitar o estiramento excessivo das válvulas, e isso funciona como isolante elétrico. E aí, tem nomes específicos dos anéis ali, né? O anel fibroso pulmonar, anel fibroso da aorta, anel fibroso atrioventricular direito, aí tem a válvula atrioventricular direita, anel fibroso atrioventricular esquerdo. Aí tem o trígono fibroso, que é essa estrutura aqui que conecta tanto a parte da válvula aorta com os dos ventrículos, né? As válvulas dos ventrículos. Aí tem o trígono fibroso direito e o trígono fibroso esquerdo. Aí é dividido em válvulas semilunares e a mitral, né? Mitral é o tricúspide. Que no caso a direita vai ser a tricúspide, a válvula atrioventricular, e a esquerda vai ser a bicúspide ou mitral. No caso, o que acontece? A abertura é para ejetar e o fechamento é para evitar o refluxo. Esse sangue ele sempre precisa ser unidirecional, tá? Aqui a gente consegue ver melhor a parte, né, dos músculos papilares e os cordões tendíneos, né, que eles vão fazer de acordo com a contração do músculo, com o grau de estiramento desse músculo, justamente pela entrada de sangue ali, relaxamento, ela vai abrir, né? Aí vai coisar. Até porque todo músculo ele vai dilatando. E como ela tá conectada aqui com as paredes, ele dilata junto, ele abre junto. E aí a mesma coisa acontece quando tu quer botar o sangue pra fora, tu quer injetar, né? Elas vão se fechar justamente pelo esse colabamento. Contração muscular, o que precisa saber é que no músculo cardíaco a gente vai ter o quê? Essas partezinhas aqui, tá vendo? Que é diferente do estriado. E também que os núcleos, eles vão, em vez da periferia, eles estão mais centralizados. Não é multinucleada, igual o estriado esquelético. O muscular vai ser um estriado diferente. E a gente também tem essas junções que são os discos intercalares, né? E estriações iguais. E também tem a parte do músculo liso. O músculo liso, ele se assemelha em alguns quesitos com o músculo cardíaco. Mas como não vem ao caso, não vou falar muito. A principal característica que ambos têm de semelhante é que eles vão se contrair como um todo, né? Enquanto o estriado esquelético, tu consegue contrair uma fibra só, ou seja, um feixe de célula sozinho. Aqui a gente vai ter as junções comunicantes, principalmente por essa parte aqui de desnossomos, né? Os desnossomos ali nos discos intercalares, que é um processo mais rápido para passar cargas, ou seja, íons. Os íons, eles passam muito mais rápido. Eles vão contrair como se fosse um sensício mesmo. É tipo o trato gastrointestinal, né? Que eles também se contraem como se fosse um sensício. E aí vai passar os íons para propagar mais rápido. Aí só para lembrar um pouquinho sobre a contração, a gente vai ter aqui a linha Z, né? Linha Z, que também ó, pode ser chamada de linha Z. Que ótimo. Isso aqui vai ser toda essa estrutura aqui é um sarcômero. A gente vai ter os filamentos finos e grossos, né? O fino vai ser a actina, enquanto o grosso vai ser a miosina. E aí, o que vai acontecer? No processo de contração, o cálcio ele vai sair lá do retículo sarcoplasmático e também do meio extracelular, vai entrar para dentro ali dessa parte da fibra muscular.
vai se grudar na tropomiosina. Perdão, não é tropomiosina, é troponina. Vai dar um chega pra lá na tropomiosina, vai fazer o quê? Vai expor o sítio de ligação para que a miosina grude ali na actina, e aí vai ter gasto de ATP, e em cada ponte cruzada formada, ela com o gasto de ATP, ela vai puxando e encurtando esse sarcômero, que aqui dá pra ver melhor, né, o que é um sarcômero, enfim. Aqui a gente vê as cabeças da miosina, achei muito bonita essa imagem, inclusive. Isso aqui é um sarcômero, né, tudo isso aqui é um sarcômero. O disco Z, ou banda I, né, banda I, disco Z, não é a mesma coisa, porque tem de semelhanças. E aí o que acontece? Eu grudo aqui, faço uma ponte cruzada, traciono pra frente, quer dizer, traciono pra banda M, né, pra linha M ali. E é isso que vai encurtar a fibra. Aonde é que o cálcio se adere, ali na troponina, é justamente no sítio TNC, né, aqui que o cálcio vai grudar. Porque os outros sítios eles não são tão favoráveis para essa adesão. E aí ele vai tracionar a tropomiosina e vai expor o sítio de ligação dessa actina para a miosina se aderir ali. Aqui a gente tem o retículo sarcoplasmático. Ai, merda. Aqui, ó, retículo sarcoplasmático, né? Ele vai também armazenar cálcio e a grande parte do cálcio, tipo 80% do cálcio, vai vir do meio extracelular. E aí a gente vai ter dois tipos de receptores. Esse aqui é o receptor do tipo L, que vai entrar os cálcio aqui dentro. E aqui a gente tem o DHP, que é o dihidropirina, tá? Dihidropirina. Manda o cálcio pra fora. Aí quando começa a contração lá em Barará. Terminou a contração, eu quero mandar esse cálcio pra fora. Eu posso vir aqui, através do retículo sarcoplasmático, gastar ATP para colocar ele para dentro, ou então eu posso mandar ele por meio extracelular, que seria por esse NCX, que é um transportador, que na verdade é um trocador, né? Não é bem um transportador, que vai se aproveitar dessa situação do sódio ter uma afinidade para entrar dentro da membrana, vai entrar 3 sódios para dentro, e vão sair um cálcio. E outra coisa aqui, ó, 3 sódios, eles são ejetados para fora aqui, tá vendo? Nessa situação aqui que tem o gasto de ATP. O que isso diz para nós? Que a gente, enquanto a gente tá botando para fora 3 sódios, isso aqui tá botando para dentro. Ou seja, também tem um gasto indireto ali de ATP. Só uma correção, o receptor aqui do cálcio, para saída do cálcio, é o RYR, né, o receptor de ryanodina. E o processo de entrada aqui do ATP do cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático vai utilizar um transportador chamado SERCA, que também gasta ATP. Aqui, ó, os canais do tipo cálcio L também são os receptores DHP. Então agora a gente vai ter que falar sobre o ciclo cardíaco. Então a gente vai ter 5 conceitos que a gente precisa saber. Final da diástole. Ambos os conjuntos das câmeras vão estar relaxados, os ventrículos eles vão se encher passivamente, ou seja, tudo relaxado. E os ventrículos eles começam a se encher quando os átrios começam a se encher. Aí a sístole atrial é a contração, força mais pequena quantidade de sangue adicional para dentro dos ventrículos, ou seja, vamos supor, encheu, né, indiretamente ali os ventrículos durante essa parte de ejeção de sangue aqui no átrio, já foi enchendo. Só que aí a sístole atrial é quando ele meio que se contrai por completo e coloca todo o restante, todo o sangue aqui dentro no ventrículo, entendeu? O átrio se contrai para que todo o ventrículo fique cheio. Aí a gente tem a contração isovolumétrica, que basicamente tu pega todo o sangue e aí não abre, né? Não abre ainda as semilunares. Nesse caso aqui já tá aberto, mas nesse primeiro instante ainda não abre. E vai se contraindo por si só dentro desse pedaço. Se contrai, aumenta a pressão. Até que essa pressão criada aqui
pelo mesmo volume de sangue, apenas diminuindo ali o espaço, né, o metro cúbico. Enfim, o tanto de sangue que tem ali dentro é igual, o que diminuiu foi o espaço. Venceu a pressão, ele vai para fora, ele consegue ultrapassar a semilunar e ser ejetada para fora. E a ejeção ventricular é a pressão que foi exercida e também a saída, né, propriamente dita, do sangue pelas válvulas semilunares. Aí o relaxamento ventricular isovolumétrico, ou seja, vai voltar ao volume normal, né? Vai continuar no volume que estava. E a pressão ventricular, ela vai caindo conforme os ventrículos vão relaxando. E o sangue, ele volta a escoar por onde? Aqui. Ele entra novamente por aqui. E aí, a gente tem todas as válvulas fechadas nesse primeiro instante, né? Todas as válvulas mesmo, até as semilunares. E a gente já enche primeiro o átrio, depois ele abre e vai enchendo o ventrículo. Um conceito importante é a sístole e a diástole. O que é a sístole? A sístole é contração e a diástole é relaxamento, tá? O professor fez uma analogia assim: sístole, diástole, sístole, diástole. No caso, para fazer uma analogia ali com os batimentos cardíacos. Ah, tem uma outra coisa. Quando acontece a contração do ventrículo, vai fechar a primeira válvula ali, né? A mitral e a tricúspide, elas são fechadas e isso vai dar a primeira bulha cardíaca. Então, o primeiro batimento que tu escuta vem daqui. E o segundo batimento, né? Porque é tum, tá, é basicamente o fechamento das válvulas semilunares. Ou seja, ambas são fechamento. Só que na primeira bulha cardíaca serão as ventriculares que vão fechar e depois as semilunares para segunda bulha cardíaca. Esse aqui é o gráfico de alça pressão pressão volume. E aqui a gente vai falar do ventrículo esquerdo, tá? O que acontece aqui? A gente vai ter o volume sistólico final, em D, né? E vamos começar com a fração de ejeção, quer dizer, o volume sistólico residual ali, em 65 ml. Aí ele vai encher até 185. No A, aqui, o que acontece? Abre o átrio, tá? Abrem os átrios. Aí entra o quê? Sangue ali dentro. Depois de entrar sangue, ele vai invadindo os ventrículos, obviamente. Chega um momento de que o átrio ele vai se contrair, contrai, e aí, o que acontece? A gente coloca o restante, o resíduo de sangue que ainda tem, num tempo menor, tá vendo? Não é mais contínuo, agora ele teve um pico, realmente, que é nesse processo do átrio se contrair e jogar o resto pro negócio. E aí ocorreu o quê? Fechamento, ou seja, a primeira bulha cardíaca nesse momento aqui. Porque fechou tanto a válvula bicúspide e tricúspide. E aí a gente começa com a contração isovolumétrica, que basicamente consiste nesse menor espaçamento, vai ser diminuído para que gere uma pressão, né, com esse sangue que tá ali. Depois disso, o que acontece? A gente vai abrir a válvula semilunar, que nesse processo aqui, abre a válvula semilunar. Aí chega, caminha, chega no pico, né? Esse pico aqui é o 120 milímetros de mercúrio, né? 12/8, o famoso 12/8. Esse aqui é o 8, ali tá o 12. E basicamente a gente vai chegar num volume sistólico final. Então, abre a válvula mitral, enche o enchimento passivo, né, nesse primeiro instante, contração do átrio esquerdo, e aí joga o restante do sanguinho ali pra dentro. Aqui a gente tem a primeira bulha,
Na verdade não é a primeira bulha, né? Porque aqui ela tá aberta ainda. Não, pera. Ela vai fechar. Não, ela vai abrir, só que ela vai contrair. Agora sim a gente fecha. Depois disso, quando abre a válvula aórtica, a gente vai ter a diástole, né, de relaxamento. Aqui na C ocorre a abertura aórtica, aqui a ejeção ela tá acontecendo já. E aqui tem o pico, né, da sístole. E aqui a gente tem a segunda bulha, então, finalmente a segunda bulha no volume sistólico final. Aí, tanto o aórtico aqui, que são os semilunares, como as outras válvulas, elas são fechadas, né? E agora a gente chegou na parte do volume sistólico ou débito sistólico, que é você pegar o grau de relaxamento desse coração, tanto sangue que entrou ali no relaxamento, e o quanto que foi mandado para fora, quanto que foi ejetado. Lembrando que o volume sistólico final é basicamente aquilo que sobrou no coração. Esse é o sangue que sobrou dentro do coração. E aí a gente vai ter o valor em ml que foi ejetado. Só que uma fração é muito melhor de entender, né? Se esse coração está sendo eficiente ou não. Aí o que acontece? A gente multiplica por 100 para virar em 100%. Não precisa, né? Isso aqui a gente entende que isso aqui é 70%. Não precisa fazer essa conta, mas beleza. A gente vai ter o volume diastólico final menos o volume sistólico final dividido pelo volume diastólico final. E aí o que acontece? Multiplica por 100. A gente vai ter o tanto de fração. Esse aqui tá bem ruim, já tem uma insuficiência cardíaca, enquanto esse aqui tá nos parâmetros normais. Agora, o débito cardíaco já é diferente. É o tanto de sangue que foi jogado, ejetado pelo ventrículo esquerdo durante um determinado período de tempo. E ele é definido basicamente pela frequência cardíaca vezes o volume. Tá, e quando a gente tem o comprimento lá da fibra muscular, ela começa a dilatar e encher, vai chegar um momento que vamos ter que ejetar para fora, né? Isso aqui é um trem meio esquisito, mas enfim. Aqui a gente vai ter a tensão negativa nessa imagem aqui. Por quê? Porque literalmente não tem como tu fazer absolutamente nada nessa fibra muscular. Não tem como tu expandir, não tem como tu fazer nada. Aqui a tensão ela já tá bem alta. Por quê? Porque já começou um processo de interação da actina com a miosina. Aqui também tem, só que aqui tá bem mais interagido. Por isso que a gente vai ter essa questão de interação mais potente. Só que aí também tem essa tensão aqui, que não tem tensão nenhuma, porque a gente não tem interação nenhuma ainda com as cabeças de miosina. Logo, a tensão é 0. Ah, e esse aqui seria o comprimento ideal para contrair com a tensão ali. Tá, aqui a gente tem a curva da função cardíaca de Franklin Starling, que eram 2 pesquisadores, enfim, tanto faz. Isso daí tem uma relação com o estiramento das paredes ventriculares, que aumenta, e o mesmo acontece com o volume sistólico. O que isso quer dizer? Que quanto mais volume no processo de diástole, né? Quanto mais você ganha de sangue, mais tu tem que ejetar, senão o que vai acontecer? Essa fração aqui vai estar uma merda, né? Não adianta nada tu ejetar a mesma quantidade de coisa, sendo que as tuas frações de recebimento e de ejeção, elas são diferentes. Então, o grau de quanto de sangue vai entrar dentro desse sangue, dentro desse coração, ele tem relação com o conceito de pré-carga, que é a carga exercida durante o negócio de retorno venoso ali. Retorno venoso é pré-carga isovolumétrica. Uma coisa importante do retorno venoso é justamente todas as bombas que a gente tem distribuídas pelo nosso corpo. O que são as bombas que a gente tem distribuídas pelo nosso corpo? Justamente todo o suporte muscular que o nosso corpo vai ofertar para evitar que ocorra o retorno venoso, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma estenose falsificada, mas é uma estenose ainda. E aí isso oferece uma bomba muscular esquelética,
E a gente também tem a venoconstrição, que assim como existe a vasoconstrição de artéria, a gente vai ter a diminuição desse calibre através da noradrenalina e adrenalina, dessa parte ali do recebimento nervoso. E também tem as válvulas, né? Em todo o comprimento venoso. Aí a gente tem as catecolaminas, que são importantes para a contratibilidade do coração, que é basicamente a nora e a adrenalina. A nora, ela atua na liberação também de adrenalina. Ela acaba sendo isotrópica positiva e inotrópica positiva e inotrópica negativa. Não entendi. O que acontece? Uma vai aumentar a contratibilidade e também vai diminuir a contratibilidade. Não faz sentido, Evelyn? Faz. Esse aqui é o coração. Para acontecer a contração muscular, o que a gente precisa? De cálcio. Esse cálcio ele vem do meio extracelular. E aí o que acontece com a noradrenalina? Primeiro ela dá aquele boom, que joga o cálcio para dentro da fibra nervosa, da fibra muscular. E depois ela acaba fechando todos os outros. Ela evita que o cálcio retorne de novo para o retículo sarcoplasmático ou então para o meio extracelular. Ele deixa ali. Ou seja, isso vai fazer com que não gaste energia para essa parte ali de botar o cálcio para dentro e depois tirar de novo e deixa o cálcio ali. Ou seja, tu não vai precisar gastar energia de relaxar, ele vai relaxar normalmente, mesmo com a presença do cálcio, né? Que isso era um fator que ia inibir em situações normais. E vai ter tudo bem. Ele vai também ter bastante força para jogar para fora. O nome de aumentar o relaxamento é lusinotrópico positivo. O que acontece? Ele vai estimular a liberação do cálcio, tanto ali pelas partes dos canais de cálcio do tipo L, de hianodina, a fosforilação de outras proteínas como a fosfolambano, e também já fosforila lá para a tropomina 1, que vai causar redução da sensibilidade da troponina C, do cálcio, né, onde o cálcio vai se aderir. Tá, mas Evelyn, então isso significa que não deveria relaxar? Sim, é isso aí que nós estamos falando, que relaxa, além de contrair, relaxa. Então a gente vai ter a adrenalina e a noradrenalina se ligando aos receptores beta. Isso vai ativar o sistema no segundo mensageiro do AMP cíclico e um efeito inotrópico positivo das catecolaminas, que é basicamente de estimulação de contração. Aí os canais de cálcio dependentes de voltagem, eles abrem e aumentam o cálcio, entra cálcio a partir. Enfim, vai aumentar o negócio. E aqui a gente tem o positivo das catecolaminas, a cerca ela acaba, sei lá o que acontece com a cerca. Ela deve diminuir a sua atividade, né? Porque o cálcio tem que ficar retido ali. Aí, conceito de pós-carga. Resistência durante a contração ventricular, chamada de pós-carga. Corresponde à pressão da aorta no momento de ejeção do negócio no ventrículo. Enquanto pré-carga é o negócio de entrar o sangue para dentro do átrio. Essa parte aqui é responsável pela saída de sangue lá pelo ventrículo. Quer dizer, pelo ventrículo esquerdo lá na pressão da aorta, na verdade. Uma hipertensão arterial sistêmica, a gente vai ter um aumento da pós-carga. Ou seja, acontece uma hipertrofia dessa parte aqui. E aí, é isso. Vai aumentar a pós-carga, né? O tanto de fração. É a força que vai ser ejetada para fora na artéria. O débito cardíaco, que é frequência cardíaca vezes volume sistólico. A gente vai ter o débito cardíaco e também o volume sistólico, um lado a lado. A parte do volume sistólico, ela vai ser influenciada pela pós-carga. Tá, quais são os fatores que vão determinar o volume sistólico? É a força de contração no miocárdio, o volume diastólico final, né? Tanto que entrou ali dentro dessa coisa, o quanto que ele vai botar pra fora, né? Pela contratibilidade. Pós-carga, né? Contratibilidade. Constrição venosa, retorno venoso, que isso também vai depender, né? Se quanto mais retorno venoso, mais sangue eu vou ter pra jogar ali dentro. Outra coisa importante é essa parte do débito cardíaco, né? Vai ser determinada pela frequência de despolarização,
vai ser diminuída quando a inervação parasimpática e aumentada com a simpática. Porque a simpática sempre aumenta os batimentos cardíacos, né? No conceito de pré-carga, a gente vai ter a parte do volume diastólico final, né? Porque é o processo de encher o ventrículo. E maior débito sistólico também, por conseguinte. Aí a gente tem o pico, mais ejeção, enfim, volume sistólico final. Aí a gente vai ter o volume residual, que é a contratibilidade. A gente tem um aumento no débito sistólico, né? É o volume de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo por batimento, né? O débito sistólico. E aí, quanto maior o débito sistólico, né? Quanto mais sangue eu jogar pra fora, obviamente vai sobrar menos. Logo, a gente vai ter esse volume ventricular ali. E aí, no final, a gente tem a parte do pós-carga, que é quando tem menor volume sistólico, né? Menor débito sistólico, né? Porque eu acabei de contrair, então ainda não entrou sangue o suficiente, não ficou bem cheio. E o volume sistólico final, ele é maior, porque ele acabou de sair, né? Pela veia aorta. Veia aorta é ótimo. Artéria aorta.